gratidão a Deus. Vamos então para a nossa mensagem, o Salmo de número 78. Nós começamos na parte da manhã, no versículo de número 65. Vamos começar, deixa a sua Bíblia aberta, vamos começar a ver isso. E nós estamos falando dessa questão de lembrar o que Deus tem feito em nossas vidas, de lembrar o que Deus tem feito em nossas famílias, e de lembrar, como eu tenho dito, que Deus não nos tira do deserto, né, do sofrimento, do problema, mas Ele atravessa o deserto com a gente, Ele atravessa o sofrimento com a gente. É isso que o salmista quer lembrar aqui no Salmo 78, em que toda a história do povo de Israel foi passada com muito sofrimento. Mas ele diz que Deus esteve presente em todos os momentos de sofrimento. Da mesma maneira, é isso que nós temos que aplicar em nossas vidas. Deus não vai tirar o problema de nossas vidas, porque Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Se alguém tem dito para você, se alguém tem pregado para você, que se você vier para Jesus, você não terá problemas, que os seus problemas acabaram, eu quero dizer que essa pessoa está mentindo para você, porque Jesus disse que nós temos problemas, que nós temos dificuldades, mas Ele garantiu a vitória, Ele garantiu permanecer conosco. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas o que acontece? Conforme o versículo 65, o salmista nos diz: então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho. O que acontece? Quando nós passamos por problemas, por lutas, por dificuldades, muitas vezes em nossas vidas parece que Deus está dormindo, parece que Deus se ausentou, que Ele tirou uma folguinha, ou que Ele se esqueceu de nós. É isso que acontece muitas vezes. Nós achamos que Deus, Ele não ouve as nossas orações. E como nós falamos pela manhã, Deus não dorme. Quem dorme somos nós. Muitas vezes nós estamos dormindo, não nos preocupamos com Deus. Por quê? Porque tudo está bem, tudo está feliz, na verdade. E eu costumo dizer que tem pessoas que elas vão apenas 3 vezes na vida na igreja. Vão apenas 3 vezes na vida da igreja. E são levados essas 3 vezes. Quando nascem, são levados pelos pais até a igreja. Quando casam, né, são levados pelo noivo, pela noiva, né, aí, pelos familiares para casar na igreja. E quando morrem, são velados na igreja, são levados. Algumas pessoas nunca estão dispostas a irem por livre e espontânea vontade à presença de Deus. Por isso, muitas vezes Deus permite que nós passemos por algumas lutas, algumas dificuldades. Ele permite que o deserto venha em nossas vidas para que a gente desperte. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que é que nós estamos achando que Deus é? Quem é Deus para você? Não é Deus que está dormindo, mas provavelmente seja você que está dormindo, você que está acomodado. Essa palavra é para nos acordar realmente, porque nós estamos acomodados achando que nós estamos na igreja para assistir um culto. Ninguém aqui está para assistir culto. O único que assiste o culto aqui é Deus, porque estamos prestando um culto a Ele. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Muitas pessoas se acomodaram agora de vir de vez em quando na igreja, se acomodaram com a tecnologia. E você que está em casa, pense nisso. Muitas vezes você está acomodado no sofá da sua casa, como se estivesse assistindo um filme. E aí quando você tem alguma coisa, você para o filme e vai fazer, e depois você volta. Muitas pessoas estão achando que o culto é isso. Estamos na nossa zona de conforto. E o povo de Israel durante muito tempo achou que poderia ficar na sua zona de conforto. E aí quando os problemas vieram, eles acharam que Deus os havia abandonado. Mas o salmista diz: não, Deus não está dormindo. Ele não está dizendo isso. É apenas uma linguagem simbólica, figurada, para dizer que quem está dormindo somos nós. Mas, e quando Deus acorda, o que é que acontece? Já foram pensar nisso?
quando Deus começa a trabalhar, você passa pelo deserto, você está nas dificuldades, muitas vezes você acha que está sozinho, mas o que acontece quando Deus, Ele realmente acorda, ou quando você começa a enxergar? Aí o salmista, ele vai declarar, versículo após versículo, do 66 até o 72, o que começa a acontecer quando Deus começa a trabalhar na sua vida, ou pelo menos quando você acha que Deus começa a trabalhar. Porque quando nós falamos, nós queremos que Deus trabalhe de fora para dentro, mas primeiro Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Por isso que você acha que Deus não está trabalhando, por isso que você acha que Deus está dormindo. Não, é porque Deus primeiro trata o seu caráter. Por isso Ele permite que você passe pelo deserto, pois Ele precisa tratar algo interior. E aí, como disse na parte da manhã, seja o nome que você queira dar, o deserto para o povo de Israel, e Moisés foi para tratar Moisés, o povo de Israel. A prisão para tratar José, a tempestade para tratar os discípulos, Paulo, Jonas, seja qual for o nome que você queira usar, a cova para tratar Daniel. Deus permite momentos de dificuldade para começar a tratar o nosso interior, para depois a gente entender o que Ele vai fazer no exterior. E a partir do versículo 66, a gente começa a ver o acordar de Deus, o despertar de Deus, o trabalhar de Deus. Deus começa a trabalhar no seu deserto. Deus começa a agir naquilo que você acreditava que Ele estava dormindo, mas não, era apenas o tempo dele. E o versículo 66 diz: e feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. A primeira coisa que Deus começa a trabalhar, depois, é claro, do trabalho interior, que esse é o primeiro, o exterior, Ele começa a trazer uma resposta divina àqueles que são persistentes, àqueles que são fiéis. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, e a primeira coisa que aconteceu com Jesus foi o quê? Que as pessoas se levantaram contra Ele. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que as pessoas se levantam contra nós. Muitas vezes as pessoas se levantam contra nós no trabalho, dentro do lar, até dentro da igreja. Muitas vezes nós achamos que as pessoas têm que gostar de nós, mas isso não é verdade. Não amaram nem o Filho de Deus, você acha que vão amar a mim? Muitas vezes nós ficamos preocupados, ninguém me ama. Ninguém precisa te amar, porque Deus te amou primeiro, sendo você ainda pecador. Por que você está preocupado se alguém ama você ou não? Por que você está preocupado se o inimigo está se levantando contra você? Já é bíblico, nada de novo. O povo de Israel enfrentou isso a vida toda. E aqui o salmista fala: e Deus feriu os seus adversários e eles fugiram. Quando Deus começa a trabalhar, aqui é a ação direta de Deus, a sua justiça. Se você está correto, se você tem certeza que você está certo, então ore e continue orando e orando, porque no tempo certo os seus inimigos cairão por terra. Porque Deus é o justo juiz. Não importa a causa, não importa o inimigo. Foi aquilo que Davi disse para Golias: você vem, aí com espadas, mas eu venho em nome do Senhor. Não importa o que falem, não importa o que façam, tenha certeza, Deus se levantará no tempo dele e o inimigo fugirá. Então tenha certeza que você está certo diante de Deus, porque se você estiver errado, a justiça de Deus vai cair sobre a sua vida. Tenha certeza de que você não está falando mal do teu irmão. Tenha certeza que você não está perseguindo ninguém, que você não está caluniando, porque quando Deus se levantar, meu amigo, sai de baixo, porque a mão dele vai pesar. Então cuidado com o que você fala às escondidas, cuidado o que você faz às escondidas, porque Deus está vendo. Cuidado, porque Ele é o justo juiz, porque Ele julgará a sua causa. Se você tem certeza que está com a razão, então ore, clame, chore diante do Senhor e espere a resposta do Senhor, porque Ele é justo. Essa é a primeira promessa do
resultado, quando Deus se levanta, Ele faz justiça, porque Ele não é homem para que minta. Então tome cuidado, tenha certeza de que você está com a razão, tenha sempre certeza disso, porque Ele é justo. Ele vai ferir os adversários, Ele vai colocar, como diz aqui, em perpétuo desprezo, isto é, Ele vai trazer uma derrota que não é temporária, mas é eterna para aqueles que se levantam contra os servos. Então tenha certeza que você está certo, que você está servindo a Deus, pois esse versículo para nós é um aviso, e nós temos esperança, que não importa quem sejam os inimigos, não importa a dificuldade, quando Deus se levantar para fazer justiça, Ele é o justo juiz. Por isso eu tenho que ter certeza de que eu estou do lado certo, de que eu estou fazendo a coisa certa, pois Ele defende aqueles que nele confiam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você tem certeza, está fazendo a vontade de Deus, então entregue o seu caminho a Ele, confie, e Ele fará o restante. Apenas tenha paciência, pois o tempo é o tempo de Deus. Então esse é o primeiro resultado que Deus faz. Segundo resultado é que Ele, segundo o versículo 67, diz assim: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Versículo 68. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava. O que ele quer dizer com isso? Que Deus rejeita alguns e escolhe outros. Dentro da casa dele, Ele rejeita uns e escolhe outros. Porque Jesus disse: nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos estão na casa de Deus, mas não estão com o Deus da casa. Aqui ele usa essa linguagem. José, o mesmo José lá da prisão, Deus escolheu ele lá no início. Ele fala aqui exatamente sobre a descendência de José, que era a tribo de Efraim. Mas Efraim não foi fiel segundo as escrituras, e Deus rejeitou Efraim. E aí Deus escolheu quem? Judá. Então cuidado para que você não esteja enganado. Cuidado para quando chegar naquele dia e falar: mas Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Mas Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome. Senhor, eu cantei no coro da igreja. Senhor, eu fui batizado. Senhor, eu preguei. Senhor, eu orei. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não conheço você. Então cuidado com isso, pois o resultado é que uns serão rejeitados e outros serão escolhidos quando Deus se levanta. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode fazer justiça com as nossas próprias mãos. Por isso que a Bíblia diz que só Ele vai tirar o joio do meio do trigo. Então ore. Ore para que você não seja joio. Ore para que você seja trigo, porque o joio vai ser tirado do meio da casa do Senhor. Mesmo que você não veja isso em vida, mas no dia do juízo final isso vai acontecer. E foi exatamente esse o resultado que aconteceu. Efraim, que era a tribo mais forte no início, foi rejeitada. E a tribo que foi levantada foi a tribo de Judá. E quem Deus escolhe da tribo de Judá? Um dia Deus chamou Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, Deus chamou Samuel e disse: Samuel, levanta-te e vai à casa de Jessé, pois o meu escolhido está lá. E Samuel, como servo obediente, se levantou e foi até a casa de Jessé. E quando ele chegou lá, ele disse: Jessé, traga os seus filhos. E aí começou aquele desfile, né? Se fosse hoje seria um desfile de modelos, na verdade, todos sarados, todos fortes. E veio o primeiro e Deus disse: Samuel, não é esse. Veio o segundo, veio o terceiro, e foi assim sucessivamente. Samuel fala: mas Senhor, não tem mais ninguém. E aí no capítulo 16, 1 Samuel, versículo 7, ele diz: Samuel, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração. Pergunte para ele
Se não tem mais ninguém por aí. E aí Samuel perguntou: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Ah, eu lembrei, tem um menino, um pequenininho, mirradinho, sabe? Não faz muita coisa não, só serve para tomar conta das ovelhas. Ele não é muita coisa, chame ele. E aí apareceu Davi. E aí Deus disse para Samuel: esse é o meu escolhido. Porque Deus viu o coração de Davi. Davi não era perfeito, pecou, cometeu erros, mas Deus disse: esse é o homem segundo o meu coração. Então seja o homem, seja a mulher segundo o coração de Deus, mesmo no deserto, ou principalmente no deserto. Porque quanto tempo Davi ficou cuidando das ovelhas, desprezado, enquanto seus irmãos estavam no exército de Saul, enquanto seus irmãos eram guerreiros, Davi estava lá num segundo plano, porque cuidar de ovelhas não era um ofício muito agradável. Cuidar de ovelhas não era um ofício que dava uma renda muito grande, que dava holofotes. Muitas vezes nós esquecemos disso. Queremos estar no altar, mas nunca servimos nada nem a ninguém. Para chegar no altar, primeiro a gente precisa aprender a servir, porque aquele que vem de forma indigna no altar é castigado pelo Senhor, porque levanta fogo estranho. E Davi primeiro aprendeu o que era servir, o que era cuidar daquelas ovelhas ali, muitas vezes desobedientes, né? Aquelas ovelhas mal cheirosas, porque a ovelha não cheira bem. Ele ficou ali durante muito tempo, dormindo ao relento. Como ele disse certa vez: um dia eu tive que matar um leão, outro dia eu tive que matar um urso. Era o trabalhar de Deus, porque provavelmente ele nunca imaginou que um dia ele iria matar um gigante. Talvez você nunca imagine isso. Talvez você está apenas fazendo um serviço subalterno. Talvez subalterno para os homens, mas para Deus é o trabalhar de Deus. Por isso Deus permite o deserto, para primeiro trabalhar o interior, para depois trabalhar o exterior. Deus permitiu durante muito tempo que Davi ficasse com as ovelhas. Depois, mesmo já sendo rei, ele permitiu que muito tempo ele ficasse fugindo de caverna em caverna, de deserto em deserto, enquanto Saul tentava matar. Mas lembre-se, Saul foi rejeitado e Davi foi escolhido. Por quê? Porque Saul era pior do que Davi? Davi era melhor do que Saul? Não. A grande diferença, ou talvez a única diferença entre Davi e Saul, é que Davi se arrependia dos seus pecados. Os dois eram pecadores, eram iguais. Mas Davi sabia quando ele pecava e se arrependia. Quando Deus trabalha em nossas vidas, quando Ele acorda em nossas vidas, Ele trabalha de tal maneira, Ele não vai criar pessoas perfeitas igual nós estivermos aqui, não. Nós buscamos a santificação para chegarmos no céu e sermos perfeitos. Mas aquele que busca Deus vai se santificar, vai deixar Deus trabalhar. Mas Saul nunca deixou Deus trabalhar em sua vida. Saul estava na presença de Deus, foi ungido por Deus, até profetizou segundo a palavra. Veja bem, Saul profetizou, mas foi rejeitado. Então essa história que você prega, que você canta, que você profetiza, que você faz isso, aquilo, não tem valor nenhum. Se você for desobediente, você será rejeitado. É isso que Deus está dizendo aqui através do salmista. É isso que Ele fala para nós nesta noite, que Ele vai ter que moldar as nossas vidas pelo deserto, vai ter que permitir. Saul ficou muito tempo no palácio e se esqueceu que o dono do palácio não era ele, era Deus. Davi ficou bastante tempo no deserto, entendeu que o dono do deserto também era Deus, que estava com ele e queria levar ele ao palácio. Queremos chegar ao palácio, à glória, mas sem passar pelo deserto. Queremos a coroa, mas sem passar pela cruz. Não existe coroa sem cruz. Cristo Jesus precisou passar pela cruz. Por isso Davi aponta para Jesus Cristo. Por isso Davi, por isso Jesus Cristo é chamado filho de Davi. Por isso Davi
foi levantado por causa da sua humildade. E Saul foi rejeitado por causa do seu orgulho, da sua arrogância. Então temos que tomar cuidado. Quem nós estamos sendo? Quem nós queremos ser? Quem nós queremos servir? Quem nós estamos servindo? Estamos servindo a nós, ao nosso desejo, à nossa vontade? Ou estamos servindo a Deus? Deus recusou a José, a sua tribo, a Efraim. Ele recusou a Saul, mas ele escolheu a Judá, ele escolheu a Davi, que aponta para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso temos que ter em mente isso nessa noite, em nossas vidas. Ele quer eleger os seus, ele escolhe os seus, é a promessa dele. Mas para que essa promessa se concretize, precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Não basta apenas trabalharmos para Deus, temos que trabalhar com Deus. Não basta acharmos que estamos fazendo a nossa vontade, essa é a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade de Deus. Não adianta murmurar no deserto. O deserto é o processo de lapidação de Deus. É o processo do trabalhar de Deus em nossas vidas. Muitos vão perecer no deserto, vão morrer no deserto, porque não deixaram o trabalhar de Deus. Outros vão passar pelo deserto e vão ser glorificados por Deus. Por isso, precisamos entender que resultado você quer de Deus para a sua vida. E aqueles que são escolhidos, que são eleitos, que são preparados por Deus, o que Ele fala, o que Ele faz, aí Ele vai demonstrar o seu trabalhar. Aí esses serão bênção de Deus. Versículo de número 69, depois do 68 que diz que Ele escolheu, 69 ele diz: e construiu o seu santuário, durável como os céus, firme como a terra, que fundou para sempre. Amém. No Velho Testamento, o santuário era o templo, né? O templo era o santuário de Deus. Mas mesmo o templo depois foi rejeitado, porque o homem abandonou o templo. O homem abandonou Deus, melhor dizendo, e o santuário foi destruído. Mas agora, no Novo Testamento, agora, na era da graça, nós somos o santuário de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas agora Ele habita em vidas, que são os templos que Ele usa. E agora, o que Deus quer fazer? Agora, Deus quer habitar no meio de nós. Ou melhor dizendo, Deus quer habitar dentro de nós através do seu Espírito Santo. No Velho Testamento, a casa de Deus se encheu da glória do Deus da casa. Se encheu ali naquele momento. Quando Salomão inaugurou a casa de Deus se encheu da glória de Deus. Mas Deus disse que se o povo pecasse, Deus abandonaria aquela casa e abandonaria o Senhor. E o que aconteceu? O povo abandonou a Deus. E Deus abandonou. Nos dias agora, quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, Ele nos enche da sua presença através do seu Espírito. Ele agora não habita mais nas paredes deste templo, mas Ele habita nas vidas das pessoas que estão nesse templo. E em todo lugar que nós formos agora, Deus está conosco. Em todo lugar que nós somos agora, nós somos edificados, somos chamados para sermos bênçãos para sempre. Ele termina esse versículo de número 69 dizendo que fundou para sempre.
Você foi chamado por Deus para ser bênção, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você foi chamado não apenas para ser um abençoado, mas você foi chamado para ser um abençoador, aquele que vai levar as bênçãos de Deus mesmo no deserto, pois é no deserto em que nós mais testemunhamos aquilo que Deus está fazendo. Pois é no deserto aonde os maiores milagres acontecem. Não é no oásis, não é quando tudo está tranquilo, quando está calmo, quando eu estou na minha zona de conforto, não. É quando eu passo dificuldades, é quando eu passo lutas, que Deus começa a trabalhar em minha vida. É quando eu desperto para orar, para ler a Bíblia. Quando eu desperto, não apenas para ser um abençoado, mas quando eu desperto para ser um abençoador. Deus começa a habitar em nossos corações. E as pessoas ao nosso redor começam a ver trabalhar de Deus. Deus quer trabalhar no nosso meio. Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer encher a sua vida. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, ao qual há contendas, brigas, confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Sabe, tem muita gente que está na casa de Deus, está cheio de contendas, de brigas, de confusão. Ao invés de se encher de Deus, se enche das coisas boas. E esses serão esquecidos por Deus, serão rejeitados por Deus. Pois Ele nos chamou para sermos cheios do seu Espírito Santo, para sempre. Ele nos chamou para nos edificarmos, para sermos edificados, e assim edificarmos outras vidas. Ele nos chamou para sermos edificados porque somos abençoados. Ele nos chamou para sermos edificadores, para sermos abençoadores. Para isso é que Ele nos chamou. Por isso temos que ter isso em mente, que Ele nos chamou para levarmos as bênçãos de Deus para onde? Pois quem é que não passa pelo deserto? Quem é que não passa por sofrimento? Toda a humanidade passa por sofrimento. Toda a humanidade passa por problemas. Inclusive aqueles que servem a Deus. E alguém vai dizer: mas então qual é a vantagem de servir a Deus se eu vou passar por dificuldades? A vantagem é que aquele que segue a Deus, na hora da dificuldade, tem Deus passando com ele. E aquele que não segue a Deus, não tem Deus passando com ele. E aí eu posso mostrar a essa pessoa de que Deus pode estar com ele também na hora da dificuldade. É por isso que nós somos chamados. É por isso que Deus trabalha em nossas vidas. É por isso que Ele permite o deserto, para que eu me desperte, para que eu não seja apenas abençoado, mas que eu leve a bênção para aquele que está no deserto, para aquele que ainda não entende como pode sair do deserto, como pode atravessar o deserto. Só aquele que tem Cristo Jesus no coração é que pode atravessar o deserto. Por isso Davi aponta para Cristo Jesus. Por isso Davi foi escolhido para apontar para Cristo Jesus. Pois Davi também pecou, Davi também errou. Foi escolhido, mas o escolhido sem pecado é Cristo Jesus. O Messias enviado é Cristo Jesus. Só Ele pode salvar, só Ele pode atravessar o deserto e me ajudar. Só Ele pode hoje edificar a sua vida. Por isso a Bíblia fala que nós temos que edificar a nossa vida na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Por isso ela fala que os edificadores rejeitaram a rocha que é Cristo Jesus. Isto é, aqueles que estavam na casa de Deus, aqueles que estavam na religião, edificaram a Jesus. E é impressionante como muitos que ainda continuam na igreja, que ainda continuam na religião, continuam rejeitando a Cristo Jesus. Por isso, precisamos fazer uma análise
para ver se não estamos rejeitando a Cristo Jesus. Por isso temos que ver isso. Por isso temos que ver como está a nossa vida. Versículo de número 70, ele enfatiza aquilo que nós já falamos, que ele escolheu Davi. Também escolheu Davi, seu servo, e o tomou do meio das ovelhas. Versículo 70 do Salmo 78. Por que ele tomou Davi de lá? Do aprisco, do meio das ovelhas, por causa da sua humildade. A gente aprende aqui que geralmente Deus chama os improváveis. Deus geralmente chama os improváveis. Todos aqueles que tinham currículo para serem reis foram rejeitados. Mas Davi, que não tinha currículo, foi aceito. Quando Jesus escolheu os 12, eram os 12 mais improváveis da face da terra. O único que tinha alguma habilidade era Judas e traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Então não vão ser as suas habilidades que vão aproximar você de Cristo Jesus. Porque ninguém pode chegar até Deus, mas é Deus que vai chegar até você. Quando nós, de forma humilde, buscamos a Deus. É um lembrete, esse versículo 70, que Deus está chamando os improváveis. É um lembrete que Deus está chamando aqueles que realmente estão passando pelo deserto e que reconhecem que Deus está com eles no deserto. Que reconhecem que Deus está com eles. Lembra da história do deserto? Só Josué e Caleb, que tinham mais de 20 anos, que entraram na terra prometida. Por quê? Porque todos os outros disseram: não, aquele povo vai matar a gente e vai levar os nossos filhos e as nossas mulheres, nossas criancinhas como escravos. E aí Deus disse: eu vou provar para vocês que essas criancinhas vão entrar lá, e que Josué e Caleb que foram fiéis, os dois improváveis dos 12 que foram voto vencido. Então não acredite que a voz do povo é a voz de Deus, pois isso é a maior mentira que existe na face da terra. Não acredite em tudo aquilo que você ouve. Procure a Deus, procure a palavra de Deus, porque aqueles dois eram improváveis no meio da multidão. Quase foram apedrejados, quase morreram, porque se mantiveram fiéis. Para não morrer no deserto, longe de Deus, é preciso permanecer fiel. E geralmente o improvável. Por que improvável? Porque o improvável, ele entende aquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aquele que acha que já ganhou, que é o provável, né, que é barbada, que ele é o vencedor, ele acha que não precisa de nada nem de ninguém. E tem muita gente na igreja que acha isso, que não precisa de nada nem de ninguém, nem de Deus. Né? Como eu costumo dizer, tem muita gente que acha que é a quarta pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu. Tem muita gente que acha que é isso. Mas não, nós não somos ninguém. Os improváveis reconhecem: sem ti, Senhor, eu nada posso fazer. Sem ti, Senhor, eu não posso atravessar o deserto. Sem ti, eu vou morrer. Mas eu sou o improvável. Eu creio nos milagres de Deus, pois os milagres de Deus acontecem no improvável, no impossível, no sobrenatural, naquele que acredita, naquele que não tem mais esperança nos homens, mas coloca a sua esperança em Deus. Esse é o improvável, é esse que dá certo. Geralmente aquele que tudo está certo, geralmente dá errado, pois Deus trabalha com os improváveis. Deus trabalha com aqueles que se humilham diante dele, com aqueles que são servos. Deus trabalha na vida daqueles que são servos. E ele fala que Deus cuida. Versículo 71 fala: tirou Davi do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Deus tirou Davi do seu deserto. Deus tirou Davi da sua humilhação.
sabe? Ele era rejeitado até pelos seus irmãos. Deus tirou ele daquilo tudo e colocou sobre o reinado de Israel. O improvável se tornou o provável. Talvez você esteja nessa situação, nessa dificuldade, é improvável. Pastor, não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? O médico? Não liga para o médico não, liga para Deus. O seu amigo, não liga para ele não. Aquele irmão da igreja que te persegue, fala, mas você não liga para ele não. Liga para Deus. Porque a última palavra sempre é de Deus. Ninguém apostaria, nem em 1 milhão, ninguém apostaria em Davi para rei de Israel. Talvez ninguém aposte em você. Talvez ninguém acredite em você, nem os seus familiares acreditam que tem jeito para você. Mas não se preocupe com isso não. Não ligue para isso não. Ligue para Deus. Porque Deus trabalha nos improváveis. Ele trabalha nos improváveis. Ele trabalha com os improváveis. Ele não trabalha com aquele que está tudo certinho, que a gente acredita que ele não. Ele vai trazer. Ele vai surpreender você e surpreender a todos que estão ao seu redor. Mas para isso é preciso algo muito importante para nós concluirmos esta mensagem. Versículo 72, ele termina esta mensagem. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Amém. Ele está falando aqui de Davi. Davi saiu da direção das ovelhas para a direção do palácio. É aquilo que a gente costuma dizer, sob nova direção. O palácio agora estava sob nova direção. O homem pecador, que não se arrependia, Saul, foi retirado. Lembra-se que ele era o provável. Quando foi escolhido, né? Ele era alto, forte, bonito, sobressaía sobre o povo. Era o provável. Era barbada escolher Saul, mas não deu certo. Por que Saul não deu certo? Sabe por que Saul não deu certo? Porque Saul foi escolha dos homens. Os homens insistiram com Deus que queriam um rei. Não era aquele momento ainda certo. Aí que está o erro nosso. Nós insistimos com Deus fora do tempo de Deus. E quando fazemos isso, pagamos um preço muito alto. E muitas vezes Deus permite que isso aconteça. O povo quer o rei. Saul discutiu com Deus, mas Deus não faz. Saul deixa, que eles não sabem o preço que eles vão pagar. Saul questionou, mas Deus não. Saul vai lá e faz a vontade do povo. Essa não é a minha vontade, Saul, mas faz a vontade do povo. Deixa o povo. O povo vai quebrar a cara, porque eles não consultaram a minha vontade. É o que acontece muitas vezes quando nós fracassamos. Acontece isso. Por quê? Porque eu não consulto a vontade de Deus. Eu não consulto a vontade de Deus. Eu não consulto a vontade de Deus. E aí quando eu não consulto a vontade de Deus, eu pago um preço alto. Deus permitiu. Então, tome cuidado. Nem tudo aquilo que Deus permite acontecer na sua vida vai dar certo. Ele vai permitir por causa da sua teimosia. Porque você fez a sua vontade e não a vontade dele. O povo fez essa escolha e pagou um preço. Mas agora é a vontade de Deus. Não é mais a vontade do homem. Por isso ele diz, consoante a integridade do seu coração. Aqui é que está o segredo. Segredo é ser íntegro. É ser reto diante de Deus. Foi isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Jó. Que Jó era um homem reto e temente a Deus. O segredo está aí. O segredo não está em ser forte. O segredo não está em ter alguma habilidade sobrenatural. O segredo não está em fazer milagres, porque Satanás também faz. O segredo não está nisso. Mas o segredo está em ser reto diante de Deus. É isso que nós temos que anunciar, é isso que nós temos que viver. O segredo está em ser reto diante de Deus.
e os dirigiu com mão precavidas. Ser reto diante de Deus, ser precavido, ser certo diante de Deus. Quer passar pelo deserto e chegar até o trono, até a sala do trono, até a bênção? Então, seja íntegro de coração, seja reto, seja precavido, busque ao Senhor e somente a Ele. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o deserto, não olhe para as pessoas que estão ao seu redor, mas olhe para a cruz de Cristo Jesus. Olhe somente para Ele. Seja íntegro, não se preocupe com o que falam de você, não se preocupe com o que fazem contra você, se preocupe apenas com Deus. E o deserto vai passar. Não sei quanto tempo, não sei como, mas eu acredito que irá passar. Porque todos nós, inclusive eu, passo pelo deserto. É um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento natural do ser humano, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, até que encontremos com Cristo Jesus no céu. Enquanto isso não acontecer, nós iremos passar no deserto. Mas a diferença é como você vai passar pelo deserto. Deus, já falamos que Ele cuida de você. O Salmo termina isso no versículo 71, que Ele cuidou de Davi, que Ele tirou Davi do deserto e levou para o palácio. Mas por que Davi foi tirado do deserto? Porque ele foi íntegro diante de Deus, porque ele foi honesto, porque ele se humilhou diante de Deus. Então, se você realmente deseja a sua bênção, você precisa ser humilde diante de Deus, precisa ser honesto com Deus. Por quê? Só Deus conhecia o coração de todos os filhos de Jessé, quando Davi foi escolhido para ser rei. Samuel, profeta, apesar de ser profeta, ele errou. Não é porque eu sou pastor que eu não erro. Acredito que muita gente erra mais do que acerta, porque acerta sempre é Deus. Deus disse para Samuel: não é esse Samuel, é o improvável. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, nesse momento, e você feche os seus olhos agora e medite como está sendo aí o seu deserto, a sua luta, os seus problemas. Parece algo muito improvável, talvez para você, nesta noite, seja aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está passando. Talvez seja muito improvável para as pessoas que estão ao seu redor, que você saia do deserto, que você saia do problema, que a vitória aconteça. Talvez seja isso. Talvez na sua mente você está perdendo a esperança, está perdendo a fé. Mas pode ter certeza que esse é um processo do trabalhar de Deus. Nada está errado. O processo é esse. O que pode estar errado talvez seja a sua conduta, de não entender que o deserto, que a luta, que a aflição, que a tribulação é com permissão de Deus. Que Ele vai permitir você passar, mas o cuidado dEle vai tirar você do seu deserto e vai levar você até o seu destino. Mas para isso, você precisa ser sincero com Deus, não comigo. Você precisa falar para Ele aquilo que está no seu coração, aquilo que está te magoando, aquilo que está te afligindo. Precisa ser sincero, honesto com Ele e se humilhar diante dEle e colocar no altar dEle e deixar Deus trabalhar na sua vida. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu deserto, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que muitos nessa noite estão passando por lutas tremendas que eu não posso nem imaginar, mas eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus está cuidando de você. E eu sei que Deus, no tempo dele, vai tirar você do seu deserto e vai exaltar você. Mas para isso, você precisa estar íntegro de coração. E eu quero orar por você, seja qual for a sua luta, seja qual for o seu problema. Eu quero orar por você.
Pai, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes o que cada um de nós estamos passando. Tu sabes que muitas vezes vem uma falta de ânimo, Pai, muitas vezes um estresse, uma depressão, um sentimento que nós não sabemos muitas vezes nem explicar, pela dor, pelo sofrimento. E Tu sabes agora do sofrimento que cada um está passando nesse momento. Não importa, não tem sofrimento maior ou menor para Ti. Tu sabes, Senhor. E a Tua palavra nos garante o Teu cuidado. Então cuida, Senhor, agora desse que está sofrendo, Pai. Desse que está lutando uma luta interior consigo mesmo, para entender os motivos desse deserto. Geralmente, a gente não entende por que estamos no deserto. Nós passamos pelo deserto na Tua presença, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, porque a Tua palavra fala do Teu cuidado, Senhor. Então eu clamo agora, Pai, continua cuidando, eu tenho certeza que Tu está cuidando. Senhor, faça manifestações visíveis agora na vida dos Teus servos, para que eles entendam, compreendam o Teu cuidado, que mesmo nesse momento de dor, mesmo nesse momento de sofrimento, a Tua mão está com eles, Senhor. Fala, Pai, trabalha agora, continua o Teu trabalhar nessas vidas, Senhor. Pai, que todos agora tenham um momento a sós contigo, de refletir a integridade do seu coração, se aquilo que estão fazendo realmente é correto, Senhor. Trabalha nessas vidas, e que pela fé eles vejam com os olhos da fé o Teu cuidado e vejam que o deserto está passando, Pai, e eles estão sendo levados para o altar, para a honra e glória de Jesus, Senhor. Conforta o Teu povo, tira tudo aquilo que nos atrapalha de estarmos na Tua presença, de fazermos apenas a Tua vontade. Trabalha nesta noite em nossas vidas. E eu oro, Senhor, do Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo. Eu Te agradeço, Pai, pois tenho certeza que o deserto está passando e a vitória está sendo conquistada. Em nome de Jesus, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus continue a nos abençoar. E assim, com oração silenciosa,